Conexão Futura, então, está de volta ao vivo aqui pelo canal Futura. Em junho, o Brasil vai, pela segunda vez, receber uma importante conferência sobre o meio ambiente, a Rio+20. Exatamente 2 décadas depois da primeira conferência da ONU sobre o tema, que ficou mais conhecida como a Eco 92 ou a Rio 92 e que foi pioneira ao alertar sobre os problemas ambientais. Então, para a gente entender um pouquinho mais como é que se constrói, o que será discutido no encontro, né, desta magnitude, com essa importância, o Conexão Futura traz hoje ao estúdio o Giancarlo Summa, que é diretor do Centro de Informação das Nações Unidas, que fica aqui no Rio de Janeiro. Portanto, então, o porta-voz dessa conferência, né? Você, inclusive, pode participar dessa conversa de 2 maneiras, ou pelo Twitter, no perfil @Canal Futura, que está aí na tela, ou então por esse telefone que vai aparecer aí agora, 0 operadora 21 3523 4098. Giancarlo, inicialmente, muito obrigada por sua presença aqui nesta tarde. Eu queria começar por resgatando um pouquinho da sua memória. Na época lá da Rio 92, você era correspondente de um jornal italiano, né? Portanto, acompanhou toda a cobertura desse evento. De fato, volto 20 anos depois a me ocupar do mesmo tema. 20 anos atrás eu era correspondente aqui no Brasil do jornal italiano La Stampa. Foi uma primeira grande cobertura, um jovem jornalista. E aí, enfim, foi uma experiência extremamente interessante. Os olhos do mundo estavam apontados sobre o Rio de Janeiro, sobre essa conferência. Havia uma grande esperança, talvez até excessiva, um pouco de retórica demais, talvez vamos salvar a terra, etc. Mas era um espírito realmente importante que ajudou a mudar a percepção que todos nós temos a nível mundial da importância do tema e também ajudou a pautar a questão da proteção do meio ambiente e, no caso mais específico da conferência que vamos ter aqui em junho da Rio+20, da questão do desenvolvimento sustentável. Isso entrou na pauta política global dos chefes de Estado, dos governos, da sociedade civil, as ONGs, entrou também nas casas, no sentido que as pessoas acabaram mudando, de muitas formas, sua própria postura individual, seus comportamentos. Houve uma mudança epocal e, de fato, uma semente importante disso aconteceu aqui 20 anos atrás. Então, eu tenho memórias pessoalmente muito bonitas daquela época e esse ano, 20 anos depois, alguns cabelos brancos a mais, trabalhando agora para as Nações Unidas, do outro lado. Enfim, vou fazer o melhor possível para que, pelo menos, a comunicação contribua para que essa Rio+20 seja outro marco, outro passo fundamental para construir, digamos, um novo compromisso político em prol do futuro comum, do futuro que queremos. Hoje jamais teríamos esse lema numa conferência dessas, né? De salvar o planeta, né? Quer dizer, não há mais essa inocência também, né? Era talvez inocente, talvez, mas digamos, é uma construção de uma consciência, de um conhecimento sobre a complexidade das questões. De fato, esse caminho não começou 20 anos atrás, começou antes, 40 anos atrás. É um caminho que, pelo menos na ONU, é de 40 anos. Começou em Estocolmo, em 1992, a primeira grande conferência da ONU sobre a questão do meio ambiente, na qual, inclusive, se criou o Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA. Isso foi em 1972. E depois houve outros momentos importantes. Em 1983 se criou uma comissão de alto nível, a Comissão Brundtland, que elaborou um relatório que foi fundamental para nortear toda a discussão, inclusive até a Rio 92, que se chamava Nosso Futuro Comum. A Rio 92, e de lá para cá, nesses últimos 20 anos, tivemos outros momentos. O último, digamos, mais fundamental foi 10 anos atrás, em Joanesburgo, de, digamos, reflexão e alinhamento. Ou seja, o mundo continua mudando, os desafios também mudam, e, portanto, digamos, precisa realinhar o que a comunidade internacional tem que fazer, como fazer, e temos que, digamos, renovar um compromisso político, porque se trata enfim, talvez haja menos inocência nesse sentido hoje, ou seja, todos sabemos que os problemas existem também as soluções. Há uma questão de vontade política, de união de, digamos, objetivos para alcançar alcançar objetivos necessários.
São outros acordos também que são necessários, né? Deixa eu te interromper aqui, porque pelo Twitter nós temos uma participação que é o Roberto. Ele fala assim, qualquer pessoa pode participar da Rio+20 ou só autoridades, instituições? Boa pergunta. O mundo mudou, em alguns aspectos de forma extremamente positiva. 20 anos atrás, na Rio 92, houve dois mundos que não praticamente conviveram, mas não se falavam. Era o mundo da conferência oficial, os chefes de Estado, as delegações do governo, os jornalistas credenciados, como eu era naquela época, cobrindo essa conferência, e a cúpula dos povos. Foi o foro, não era o Foro Social Mundial, isso foi sucessivo, tinha outro nome, mas enfim, era a reunião das ONGs que se reuniram no Aterro do Flamengo. A sociedade civil tinha sua agenda e suas atividades, as autoridades, outra agenda, outro lugar, outras atividades. Este ano, num processo que já vem há um certo tempo, há uma participação organizada da sociedade civil, das ONGs, na própria conferência. Criamos um novo nome, Major Groups, mas é a mesma coisa, terceiro setor, ONGs e também setor privado. Eles estão participando de todo o processo de formação da agenda e também do documento do Rio+20, fazem parte da negociação, isso é uma novidade importante, que também vem da experiência de 20 anos atrás. Portanto, a conferência em si, que acontecerá no Rio Centro, continuará sendo a conferência dos delegados dos países, dos chefes de Estados, enfim, das delegações oficiais, nas quais muitas vezes há também integrantes de ONGs. Por exemplo, o Brasil é um país que constantemente nessas conferências leva como delegado oficial também vários integrantes da sociedade civil. Mas a sociedade civil terá também várias agendas, haverá em vários lugares da cidade. Eu até quero mostrar, enquanto você fala aqui, Giancarlo, rapidinho, a gente tem, o Giancarlo gentilmente trouxe aqui um pendrive para a gente entender um pouquinho melhor como é que essa conferência vai estar espalhada, digamos assim, né, pela cidade, tomando conta do Rio de Janeiro, portanto. Pois é, isso agora acho que olhando fica mais claro, mas haverá exatamente na área lá perto do Rio Centro, também ao lado do Rio Centro, uma série lá no autódromo, na arena, no espaço onde foi feito o Rock in Rio, bem na frente lá, uma série de atividades também da sociedade civil. E que também se reunirá depois, haverá outras atividades no Aterro do Flamengo, na área portuária, talvez até na Quinta da Boa Vista, dependendo das necessidades. Essas atividades são atividades de ONGs. Muitas dessas ONGs, bom, do mundo inteiro, mas muitas serão brasileiras. Então, nesse sentido, evidentemente, as pessoas podem sim participar, está aberto, esperamos na maior participação possível os debates, os eventos que estão sendo promovidos e serão promovidos. A data já está marcada, né? Porque ela chegou a mudar em uma outra ocasião. Haverá, sim, todo um calendário, digamos, de negociações sobre documentos, disso posso falar se você achar interessante, mas aqui, digamos, haverá no Rio de Janeiro, em junho, a última rodada de negociação. Depois haverá uma agenda de 4 dias promovida pelo governo brasileiro, onde também sobre vários temas, também com grande participação da sociedade civil, e finalmente, do dia 20 ao 22 de junho, a parte oficial, onde chegarão os chefes de Estado, onde esperamos, trabalhamos para assinar um bom documento final, digamos, para coroar esse processo. De fato, a conferência oficial, esses últimos 2 dias e meio, vão coroar um trabalho de anos, de dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. De fato, quando se chegará dia 20 a 22, a conferência já terá sido decidida. Digamos, a partida se joga antes. Mas é fundamental que os chefes de Estado, os chefes de governo, os presidentes cheguem e eles assumam em primeira pessoa, digamos, esse novo compromisso para as próximas décadas da agenda internacional sobre os temas do desenvolvimento sustentável. Nesse momento eles já confirmaram presença e quantos já? Bom, a ONU tem 193 países membros. Imaginamos que todos os países vão enviar delegações. Quantos presidentes, primeiros ministros?
última contagem que foi feita, dos que já confirmaram oficialmente, está, acho que por volta de 40, o que, como estamos em fevereiro, está totalmente, digamos, na norma, isso será algo que vai acontecer. Trabalhamos com a ideia de ter mais de 100 chefes de Estado aqui, agora quais, como exatamente, isso será visto mais adiante, mas, enfim, imaginamos que haverá uma participação realmente de alto nível. Giancarlo, eu imagino também que deva ser uma discussão muito complexa, né? Como você falou que o mundo ficou mais complexo também, as discussões, claro, também se aprofundam. Portanto, o que vai entrar e o que vai ficar de fora da conferência é sempre uma incógnita, né? E aí eu queria falar um pouquinho, aproveitar para falar do Rascunho Zero, que é esse documento inicial, né? Sim. Que toda a conferência tem, ou todo seminário importante tem, e aqui então são discussões importantes. Eu queria saber como é que tem sido a construção disso e em diálogo com a sociedade. Sim, a partir de determinados pontos de acordo que vem desde a decisão da Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2009, quando de fato foi decidido realizar essa conferência, e foi decidido fazer aqui no Rio porque na época o presidente Lula enfim, lançou a candidatura do Brasil, que foi aceita por unanimidade, uma coisa mais certa, digamos. Foi decidido que o tema principal da conferência seria a questão do desenvolvimento sustentável. Há uma diferença nesse sentido conceitual com 20 anos atrás, com a Rio 92. Na época era uma conferência sobre meio ambiente. Hoje nós falamos, essa é uma conferência, na realidade, sobre economia, sobre desenvolvimento sustentável. O que quer dizer? Um desenvolvimento que se baseia em um tripé, no qual entra desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e compatibilidade com o meio ambiente, com a defesa do meio ambiente. Não é somente uma questão, não é central nessa conferência a questão de vamos as florestas versus não sei, as áreas desmatadas. Isso entra tangencialmente. A grande discussão é, somos hoje no planeta Terra 7 bilhões, até 2040 seremos 9 bilhões, ainda temos quase 1 bilhão de pessoas em situação de pobreza extrema no mundo inteiro. Temos que trabalhar para que essas pessoas saiam dessa situação de pobreza extrema, mas tem que ser feito garantindo a todos o desenvolvimento dos seus direitos econômicos e sociais, mas tem que ser feito de forma sustentável com o meio ambiente, de forma que não agrida o meio ambiente, que preserve o equilíbrio natural que está sendo seriamente ameaçado. Mas por esse aspecto ela não vai se assemelhando cada vez mais ao Fórum Econômico? A discussão de fundo é a mesma. O Fórum Econômico, que é um momento importante, onde alguns dos atores que inclusive vão se reunir aqui, ou seja, o setor privado, fala, mas ele é muito centrado sobre o funcionamento dos mercados. Os mercados podem ser parte dessa questão, podem ser parte da solução, mas também são parte do problema. Quero dizer, nos últimos anos tivemos possivelmente um funcionamento desregrado, sem regras, sem limites dos mercados, a busca do lucro sem se preocupar para o impacto ambiental é um dos grandes problemas que nos levaram a essa situação, na qual temos que discutir como fazer para ajudar, digamos, 1 bilhão de pessoas a saírem da pobreza extrema, o que tem que ser feito sem acabar com o meio ambiente. Sem regras, o meio ambiente acaba sendo destruído, se a única regra é a busca do lucro sem freios. Então é muito importante termos, digamos, o acordo, a participação, o convencimento das empresas, do setor privado nisso, mas há uma questão de acordo político de alto nível entre governos, entre países, etc., sobre o que tem que ser feito. Isso implica, um dos temas que serão discutidos fortemente na conferência, a questão da economia verde. O que quer dizer isso? Produzir de forma mais limpa, criando também postos de trabalho nas áreas que servam para proteger o meio ambiente e não para
destruir, utilizar os recursos naturais de forma que não acabem com a natureza, mas sim permitam a renovação, e isso significa discutir, por exemplo, da situação dos oceanos, que estão, onde está tendo demasiada pesca, então estamos acabando com os oceanos por uma falta de regras, utilização de... pesca predatória. Pesca né? predatória, pesca excessiva na realidade, muitas vezes não é nem predatória, só que tem peixe demais está sendo pescado, o peixe necessita de tempo para poder se reproduzir. Mesma coisa na agricultura, na questão da água potável, etc. Então, há uma, digamos, a questão de geração de energia. Precisamos de energia, sim, precisamos de mais energia, produção de mais energia. 20% da população do planeta ainda não tem acesso à energia elétrica, só que não pode ser energia produzida por combustíveis fósseis, por petróleo, por carvão, porque isso é incompatível, enfim, com a possibilidade de continuar respirando, é incompatível com a questão das mudanças climáticas. Mas como fazer com que as tecnologias, por exemplo, nas energias renováveis, energia solar, energia eólica, biocombustíveis, etc., possa energia hidroelétrica é um privilégio que o Brasil e alguns países têm. Se você não tem água suficiente, fica mais complicado. Mas como levar essas tecnologias a todos os países sem fazer que isso seja outra forma de quase escravidão econômica contra os países menos desenvolvidos? Então, como você então transfere tecnologia, como financia uma transição para uma economia que sirva para o bem-estar das pessoas e para proteger o meio ambiente? Como você faz isso? Isso não acontece automaticamente. Claro que há experiências pilotos, existem governos, existem empresas, ONGs que estão fazendo as coisas certas, mas sem um grande acordo global, podem continuar sendo experiências pequenas, isoladas e, portanto, sem o peso, sem o impacto necessário para podermos ter essa transformação necessária. Então, há uma diferença real com relação a 20 anos atrás. Eu queria te perguntar isso, será que esse encontro, porque muita gente tem dito isso, né, que esse encontro ele tem até um certo poder, ou um peso sobre ele, né, de redefinir de alguma maneira até nossos processos produtivos, nossos modelos econômicos. O senhor acredita nisso? É o início de um processo. Muito claramente, na conferência não será assinado nenhum documento, quer dizer, a partir de 1º de julho Sim. acontece então que tal e tal produção será feita dessa forma. Não é isso. No ponto 5 do rascunho 0, que você mostrou antes, se explicita isso. Digamos, um fundamental objetivo da conferência é reafirmar um compromisso político dos chefes de Estado e de Governo, dos governos e do setor privado, do terceiro setor, da sociedade civil, com esses temas. E depois vamos entrar no específico. Existem propostas já que vão sendo elaboradas, existe um documento importante que foi divulgado há 10 dias, que é um relatório do painel de um panel, um grupo de alto nível de chefes de Estado, ministros, etc., que entregaram para o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, onde se lista uma série de propostas concretas. Isso são já o início da fase sucessiva. A partir, digamos, de um acordo político, depois entraremos na negociação das questões específicas, como foi feito, inclusive, a partir do processo da Rio 92 aqui. Então, mas é uma discussão eminentemente política sobre, digamos, os grandes eixos que vão nortear a forma como esse problema, que talvez seja um dos problemas mais urgentes e mais fundamentais hoje no equilíbrio mundial, serão enfrentados nas próximas décadas. Isso porque até como nós éramos lá 20 anos atrás, os que estavam cobrindo, bom, não sei se você estava lá, mas, enfim, cobrindo a Rio 92. Não por falta de idade, é porque eu não morava ainda no Rio. Mas nenhum dos chefes de Estado que estava naquela ocasião representando seus países na Rio 92 continua, bom, ainda bem, a democracia, a renovação, mas
digamos, precisamos que também essa geração chefe de Estado se comprometa. Tem que ser um compromisso deles também, não é só uma coisa quase da memória do passado, porque afinal são os líderes também que depois tomam as decisões e fazem que os países levem adiante determinados... Vão dar as canetadas também daqui para frente, né? Exatamente. Giancarlo Summa, desculpa simplificar dessa maneira, o nosso tempo acabou infelizmente, te desejo um excelente fim de semana. Eu que agradeço a oportunidade, igualmente bom fim de semana para você. Obrigada pelas informações aqui. Então a gente volta nesta segunda a partir das 2h30 da tarde, até já. Até lá. A seguir, Estação Saúde.